Vamos lá, né? Boa noite. Boa noite. Eu vou hoje, preparei um material aí, um texto aí, e a gente vai trabalhar umas perguntas. Eu sei que a gente fala de hermenêutica, né? Eu tenho falado isso com vocês, né? Quem escreveu, quando escreveu, qual a mensagem do texto. E aí hoje eu vou dar uma reforçada nisso, porque isso nos ajuda aí a sistematizar o trabalho hermenêutico, né? Lembrando, né? Tem uma breve introdução até no texto aí, que a hermenêutica é a interpretação de texto, no caso nosso, texto bíblico, mas só para lembrar ele, para quem fez direito, estuda a hermenêutica, né? Que é a forma como se interpreta as leis, né? Você vai perceber que o advogado, a advogada, ele ou ela, né, encontra sempre uma maneira de, dependendo, né, do tipo de advogado, encontra sempre uma brecha na lei, né? Porque nem sempre a lei é muito clara. É engraçado, né? Eu lembro disso quando acompanhei aquele processo do mensalão, né? Quando o STF ficou famoso, e aí os julgamentos eram televisionados, né? Uma época que você sabia o nome dos juízes do STF e não sabia o nome dos jogadores da seleção brasileira, né? De maneira geral. Mas era engraçado que o cara roubou, né? Mas aí o advogado ia lá, falava e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí era inocente, mas o cara roubou, o dinheiro sumiu, né? Mas a maneira como era interpretado, isso inocentava ou culpava a pessoa. E outros que não roubaram foram culpados, né, também. E muito por causa disso. E a gente sabe que roubar é errado, não importa o motivo, a forma, né? Então, é, texto é sempre um desafio, porque cada um lê a partir de um ponto. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, vou trazer um texto, vai comentando aí sobre isso, e aí qualquer coisa vocês vão aí falando. Só para lembrar, né? Quer falar, Francisco? Ah, tá. Só para lembrar aí, né, inicialmente, né? Hermenêutica é o estudo e a prática da interpretação de textos, especialmente aqueles que são complexos e requerem análise cuidadosa para extrair seu significado. No contexto bíblico, a hermenêutica bíblica é o campo de estudo que se dedica à interpretação correta dos textos sagrados da Bíblia, né? Então, vamos lá. A gente vai usar como base o livro de Colossenses, tá? Para esse texto aqui, né? Para esse exercício. No livro de Colossenses, podemos aplicar os seguintes passos da hermenêutica bíblica. Primeira coisa que a gente precisa investigar, a autoria, né? É importante saber quem escreveu o livro de Colossenses, pois isso nos ajuda a entender a perspectiva e a intenção do autor. O apóstolo Paulo é tradicionalmente considerado o autor de Colossenses. Embora haja algum debate sobre a autoria, Paulo escreveu a carta enquanto estava na prisão, provavelmente por volta do ano 60 ou 62 depois de Cristo. Existe até uma coleção, né, coleções de cartas de Paulo, Efésios, Colossenses, são consideradas as cartas da prisão, que, segundo alguns, teriam sido escritas por Paulo enquanto estava preso. Há dúvida, né, sobre Paulo ter escrito a carta aos Efésios. Alguns vão dizer que a carta aos Efésios é uma coletânea dos ensinos de Paulo, que foi reunido aí por um ou um grupo de autores e foi colocado como introdução a essas outras cartas que ele teria escrito. E esses textos, de alguma maneira, vão estar sendo dirigidos a situações específicas, né? Então, a gente já viu isso e vale a pena repetir. Quando eu entendo quem é o autor, eu vou estar entendendo um pouco das circunstâncias culturais, históricas, sociais, políticas que estão envolvendo o momento. Por exemplo, agora eu falei aí do mensalão. Todo mundo aqui lembra do que foi o mensalão. Pode não saber de qual é salteado, mas lembra como surgiu esse termo. Lembra do período em que surgiu, né?
outras expressões, a gente fala, isso vai acabar em pizza. Fulano é pedra 90. Beltrano é 22. Então, a maneira como escrevemos e as expressões que usamos, elas demonstram um pouco de nós, elas falam um pouco da gente. Então, quando a gente conhece o autor, quem escreveu, quando a gente consegue identificar, né, algumas características de quem escreveu, isso nos ajuda a entender um pouco do texto. Isso acontece naturalmente, numa conversa que a gente está tendo, num bate-papo. E ao ler o texto bíblico, a gente precisa também buscar esse reconhecimento. Por exemplo, né, eu falei aí do mensalão, né, do acabar em pizza, né, de algumas expressões mais antigas. Então, tudo isso vai identificar a sua idade, né, onde você mora de repente. Por exemplo, Francisco, quando vai falar com alguém, ele, ô meu, né? O meu, né? O sotaque aí do paulista aí, né? Ficar chamando os outros de meu. O carioca, né? O carioca é a maneira, é, né, desregrada de falar, né? E aí, beleza, né? Aí, Aí, né? O aí. X, o S com som de X, né? Cristo, Esquerda, né? Aí, Vitor, aí, virei à esquerda, aí, tô não virando à é? esquerda. Sim, pela forma que a gente fala, e obviamente isso se reflete na forma como a gente escreve, a gente vai entender um pouco da época, da idade, do contexto, de onde mora. É claro que no caso de Paulo, ou um autor do Antigo Testamento, a gente não vai conseguir identificar isso sozinho. E aí os comentários, as introduções vão nos ajudar nessa perspectiva. Pensa bem, quando você está lendo um texto bíblico, pensa como se fosse a conversa. Você está conversando com o texto, tentando entender que época é essa, que momento é esse que ele está vivendo. Ele está falando de um momento de dor ou um momento de aflição? Que angústia é essa? Né? Hoje me fizeram uma pergunta sobre o texto de Corinto, né, que fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a gente lê esse texto, você pode pensar em muita coisa. Né? Você pode pensar sobre a liberdade cristã, você pode pensar sobre determinados tipos de comportamentos, mas o texto em si, ele fala, qual é o contexto dele? O contexto dele é se eu devo ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Então, isso tem a ver com a liberdade cristã? Tem. Então, isso tem a ver com pensar até onde vai a minha liberdade? Já que eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa? Eu posso falar qualquer coisa sem pensar nas consequências e no impacto que as minhas atitudes vão gerar? Será que isso que é liberdade? Eu até li um autor, né, que ele dizia que liberdade é a capacidade de fazer aquilo que você não quer. Se você faz apenas o que você quer, você é guiado, né? Você é dirigido pelos seus desejos e vontades. Então, a pessoa que é livre, ela faz, inclusive, aquilo que ela não quer. Quem não é livre só faz o que quer. Por quê? Porque está aprisionado pelos seus desejos e vontades. Então, quando a gente vai identificar o autor de algum texto, principalmente bíblico, a gente vai conseguir saber, né, um pouco mais desse texto. Então, sempre que você lê um texto, pensa na época, pensa em quem está escrevendo, pensa nas teorias sobre a autoria desse texto. Tem texto que não dá para saber quem escreveu, mas ao saber um pouco da data, do contexto, isso nos ajuda a entender um pouco da mensagem desse texto. As pessoas vão nos identificando, né, pela forma como falamos, nos vestimos, tudo isso gera uma identificação. O texto é a mesma coisa. Quer falar, Ronaldo? Não. Tá, beleza então. Não. Até usando ainda como exemplo, questões políticas à parte, eu sou de uma leitura mais tendenciosa à esquerda. Né? Isso não tem nada a ver com comunismo ou socialismo, mas eu não sou uma pessoa de pensamento de direita ou conservador. Eu sou uma pessoa muito mais ligada a questões anárquicas e esquerdas do que de direita, fundamentalistas ou tradicionais.
E um dia eu estava conversando com o responsável na escola, se batendo papo. Ele foi lá reclamar da filha, estava com um problema lá, e a gente só conversando. Não teve nada a ver com política, não teve nada a ver com ideologia, nada disso. E na conversa ele virou para mim e falou assim: ele obviamente não domina muito a ideia, né? Mas ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: você é esquerdista, não é? Eu falei: o termo não seria esse, mas sou sim, não sou um cara de direita, não. Ele: eu sabia. A maneira como você se veste, como você fala. Eu falei: mas eu não falei nada demais. Não, dá para perceber e tal, não sei o que, sei que lá. Aí ele começou a querer entrar em política, eu fui lá, desviei e tal, fui polido, né? E aí acabou o assunto, ele foi embora. Mas assim, isso acontece. É igual você conversar com alguém que torce para um time de futebol, né? Você conversar com alguém que é de determinada região da cidade. Então, a nossa fala, nossa roupa, as nossas expressões, a maneira como nos sentamos, tudo isso vai nos identificar. Na escrita é a mesma coisa. A nossa escrita nos identifica, as palavras que usamos, os termos que usamos, né? Então, o texto bíblico não é diferente. Então, vale a pena investir na investigação de quem é o autor do texto? Vale. Porque isso vai te dar ferramenta para saber um pouco mais sobre o que esse autor estava querendo dizer. O que você vai usar para isso? Introdução ao Novo ou ao Velho Testamento, comentários ao Novo e ao Velho Testamento, livros que te dão esse conteúdo, né, que está aí por trás daquilo que foi escrito, tá certo? Outro ponto que a gente precisa trabalhar, outra pergunta, é quem são os destinatários. Então, saber para quem o livro de Colossenses foi escrito nos permite compreender melhor o contexto e as circunstâncias em que foi escrito. A carta foi endereçada à comunidade cristã em Colossos, uma cidade da região da Frígia, na Ásia Menor. Os destinatários eram principalmente gentios convertidos ao cristianismo. Então, ao ler a carta aos Colossenses, a gente vai ver que é um conteúdo diferente, por exemplo, do Evangelho de Mateus. A gente até viu isso numa outra aula, numa outra disciplina. E qual era o objetivo do Evangelho de Mateus? Apresentar Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. Então, obviamente, os destinatários do Evangelho de Mateus eram judeus ou pessoas que tinham conhecimento da tradição judaica, mas que conheciam Jesus Cristo e ou acreditavam nele como Salvador e o Messias. Agora, diferente dos destinatários da carta aos Colossenses, da epístola aos Colossenses, esses eram gentios, eram pessoas que não tinham ligação com a tradição judaica, eram pessoas que não tinham conhecimento, né, mais próximo dos conteúdos teológicos judaicos. Então, as referências feitas no livro de Colossenses vai ser diferente das referências feitas no livro de Mateus. A mesma coisa quando a gente analisa a mensagem de Colossenses para hoje. Não é um texto escrito para a gente. Nós somos gentios, né? Quem é o gentio? É o não-judeu. Então, nós não somos judeus. Nós não conhecemos a tradição judaica. Nós não vivemos na tradição judaica. Mas o livro de Colossenses também não foi escrito para a gente. O ambiente cultural, histórico, social, político, econômico nosso não é o mesmo da carta aos Colossenses. Mas entender quem foi o autor e quem são os destinatários vai me ajudar a entender quem foi que escreveu. Então, uma vez que eu compreenda quem foi que escreveu o texto e para quem escreveu, quando ele vai falar de salvação, por exemplo, no texto em Colossenses, eu não vou pensar em salvação de boleto bancário, porque não é isso que ele está falando. Eu não vou pensar em salvação de bala perdida ou de doença. Mas ele está falando. Boa noite, desculpa o atraso. Opa, boa noite. Ele está falando de vida eterna, ele está falando de salvação, nova vida em Cristo. Então, o termo salvação em Colossenses não tem a ver com o nosso contexto,
Não tem a ver com a nossa realidade. Isso são coisas que a gente precisa estar compreendendo. Então, entender para quem a carta foi escrita é fundamental. Por exemplo, eu falei de Colossenses e falei de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus é escrito para pessoas ligadas ao judaísmo. Então, as expressões no Evangelho de Mateus vão ter um objetivo. A gente já falou sobre isso em outras aulas, em outros momentos. A expressão reino dos céus. A expressão reino dos céus é a mesma coisa de reino de Deus. Mas a expressão reino dos céus só se encontra no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque os autores do Evangelho de Mateus e os destinatários eram ligados à tradição judaica. E a tradição judaica tenta, no máximo, economizar o nome de Deus. Então, ao invés de falar reino de Deus, eles falam reino dos céus. Só isso. E aí tem um monte de gente que inventa que reino dos céus é lá em cima, reino de Deus é aqui embaixo. Puro e desconhecimento desse contexto, dos destinatários, dos autores. Então, o livro de Colossenses, né, mesma coisa. Se eu for fazer isso com o livro de Romanos, a mesma coisa. Saber quem escreveu, quem é o público, para quem o texto está sendo dirigido, isso é fundamental para que a gente não desenvolva ideias mirabolantes que não estão no texto. Tranquilo até aqui? Perguntas, dúvidas, reclamações? Não? Então vamos lá. Quem cala consente. Contexto histórico e cultural, né? Então, ó, primeira pergunta que eu devo fazer: quem escreveu? Segunda pergunta que eu devo fazer: para quem escreveu? Terceira pergunta: qual o contexto? E quando falamos de contexto, a gente está falando de histórico e cultural. Mais uma vez, qual é o material que vai me ajudar a responder, a seguir esses passos? Comentário bíblico e introduções ao Novo e Velho Testamento. Então, vou pegar lá um comentário, né, do livro de Colossenses. Ele vai trazer essas questões aí para que a gente tenha uma ideia geral. Poxa, Ricardo, mas para que eu tenho que saber isso se Deus me revela a vontade dele? Quando eu oro, Deus fala comigo, eu vou lá e prego. Eu vou te dizer que a coisa não funciona desse jeito. Se você não estudar o texto bíblico, se você não conhecer o texto bíblico, algumas coisas acontecerão. Primeiro, você vai falar do que não conhece. Segundo, você vai deixar a emoção falar mais alto. Não que a emoção não tenha espaço, mas ela não pode ser a base de todo o seu discurso. E terceiro, você vai acabar repetindo o que ouviu de outras pessoas e que, de repente, não estão no texto. Então, a gente está aí perdendo 4 anos da nossa vida num curso para falar do texto. Não é para falar aquilo que está na nossa cabeça ou que a gente sente no nosso coração. Ah, Ricardo, e Deus? E a inspiração? E não sei o quê. Acredito que Deus nos use, mas lembre-se sempre disso. Deus vai usar o que você tem. Se você não tiver nada, então Deus vai usar nada. Se você tiver pouco, Deus vai usar pouco. Se você tiver muito, Deus vai usar muito. Então é importante que a gente tenha o máximo de domínio possível do texto para que a gente não fale besteira por aí. Ah, Ricardo, mas eu preguei em Jó, falei que Jesus estava lá em Jó e 15 pessoas se converteram. Lembre-se sempre do seguinte, gente: quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não é a sua argumentação, não é a sua oratória, não é sequer o conteúdo que nós temos do texto bíblico. Então, pessoas entram na igreja a partir das piores mensagens do mundo. Isso pode acontecer. Isso não é justificativa para que a gente não estude o texto bíblico. Porque as pessoas entram na igreja a partir das piores mensagens do mundo, mas elas saem da igreja porque essas piores mensagens do mundo estão presentes. Então, a pessoa vai, né, com o tempo, adquirindo maturidade, vai vendo que, né, aquela experiência passou, se solidificou,
e ela precisa de mais. Precisa de mais conteúdo. Quem vai dar esse conteúdo? Você. E isso só dá quando você estuda. Então é preciso estudar. Deus tem a parte dele, mas você também tem a sua. Não se esqueça disso. Então, contexto histórico e cultural. Compreender o contexto histórico e cultural em que o livro de Colossenses foi escrito é fundamental para uma interpretação adequada. Colossos era uma cidade marcada pela influência cultural grega e pela presença de filosofias e religiões sincréticas. Isso ajuda a compreender as questões e desafios específicos enfrentados pela comunidade cristã local. Então, eu tenho um grupo de cristãos que está num local, né, numa cidade, onde você tem várias influências culturais, filosóficas e religiosas. Então, como viver Cristo numa época em que o cristianismo não estava estabelecido e com tanta influência fora dos padrões bíblicos assim? É um grande desafio. É um desafio parecido com o nosso? Com certeza não. Porque nós podemos viver numa sociedade que não é cristã, mas os valores, de maneira geral, são cristãos, né? Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Apesar que muita gente não está nem aí para isso, mas de maneira geral, né? Nós ontem acabamos de ter um feriado cristão, dia de São Jorge, que é um feriado cristão, é cristão católico, mas é cristão. Então, nós vivemos num país influenciado diretamente pela tradição cristã católica e até pelos evangélicos, né, de maneira geral, se podemos chamar assim. Mas imagina você tentar ser cristão numa sociedade onde o cristianismo não prevalece, né, onde a ideia de ser honesto é ridículo, onde a ideia de se ter só uma esposa ou um esposo era besteira, ou a ideia de se adorar apenas a um Deus era algo estranho. Então, a carta aos Colossenses ela está envolta num ambiente muito diferente do nosso. E aí é importante, necessário e fundamental que a gente tenha as ferramentas, ou seja, os comentários e os livros que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse ambiente. Fala, Francisco. Professor, eu estou vendo aqui no comentário bíblico sobre exatamente quando você falou que Paulo estava preso, que Paulo estava preso em Roma, não é isso? É uma teoria. Uma teoria? Ah, É. tá. Aí no comentário indica que ele escreveu a carta aos Colossenses e ele enviou pela mão de Tico, né? É Tico, o nome dele, Tico. É um nome de estranho, hein? É, É Tico. Tíquico. Tico. É. Isso. E Onésio, o que eu quero perguntar é se Onésio era o que estava preso com ele, que era escravo, Quem? esse Onésimo? Esse Onésimo era o que estava preso, que era escravo, porque ele envia a carta para Colossenses e também envia para Filemão. É esse mesmo escravo? O É. Onésimo? Então, Onésimo, ele volta para Filemão, né? Ele leva a carta a Filemão, ela é enviada por Onésimo para tentar amenizar, né? Porque Filemão poderia matar Onésimo, entendeu? É isso que você queria saber? É que teu som tá pipocando, tá dando para entender Eu direito. queria saber, não, o que eu queria saber é que se realmente era esse Onésimo que era um escravo de Ah, se é o Filemão. mesmo escravo? Olha, É? alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não há como provar isso. Por quê? Porque Onésimo, pela carta de Filemão, Onésimo, não dá para dizer se Onésimo foi liberto. Não dá pra, a gente não tem outros detalhes, entendeu? Então não dá para dizer que é o mesmo. Alguns teorizam que sim, que poderia ser esse Onésimo, que na volta para cá, de repente, estaria aí levando também a carta a Filemão. Só que assim, é teoria, especulação, porque a gente não tem nada fora a tradição bíblica que explique isso aí, entendeu? Então, é uma possibilidade. Agora, nomes parecidos existiam, né? Então, não dá para É ter porque pela, certeza. é porque pela data que você vinha falando aí no seu
aqui nos slides, a data está confirmando aqui no comentário bíblico, está certinho. Foi entre os anos 59, 61 e 62 antes de Cristo, depois de Então, Cristo. que a gente pode teorizar, Francisco, porque o que acontece? Então, A literatura bíblica, principalmente a do Novo Testamento, ela não foi escrita para ser Bíblia. Essas cartas que Paulo escreveu, os próprios evangelhos, Apocalipse, né? E todos os outros textos do Novo Testamento, eles foram textos escritos para tratar de problemas específicos, objetivos e locais. Esse material só foi canonizado no final do quarto século. Então, Paulo, quando escreveu, ele não estava pensando assim, isso vai virar Bíblia, e o Francisco vai ler isso lá em 2024, e as pessoas vão tratar isso como texto sagrado. Naquela época, esses textos serviam de auxílio, de ajuda, de orientação, mas seria a mesma coisa do que um e-mail que eu escreva para você, ajudando a explicar uma determinada situação, ou que uma outra pessoa escreva. Então, nós não temos muitos detalhes sobre os personagens, né, sobre fatos e eventos, fora daquilo que os textos do Novo Testamento tratam. Por exemplo, a maioria das coisas que a gente sabe sobre Paulo, a gente sabe porque ele falou dele mesmo. Mas a gente não tem um material fora, né? Porque na época de Paulo, quem era Paulo para a história do mundo? Ninguém. Paulo era alguém que largou o judaísmo, era alguém que estava seguindo uma religião estranha, que defendia um Deus único e estranho, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é teorizar. Então, é possível que seja Onésimo de Filemão? É. Ah, mas tem problemas de data, de contextualização, de local. Então, também pode não ser. Então, a gente fica com a dúvida, né? ok. Beleza? Não dá para ter certeza. Vai depender. Agora, você vai dizer assim: ah, mas eu li o comentário de fulano de tal e ele disse que é. Essa é a opinião dele. Né? Que aí você vai ver o comentário de Beltrano, ele vai dar outra opinião. Aí você vai ler o comentário de Ciclano, ele vai dizer que não tem a mínima ideia. Então depende muito de quem você leia, né? Dos textos que você leia. É sempre aquilo que a gente fala, né? Vai depender sempre da fonte que a gente está buscando para tentar responder as questões que aparecem. Ok, Beleza? legal. Boa. Então vamos lá, né? O 3 aí, né? Falamos aí sobre essas questões culturais, né? Que são importantes, eram desafiadoras naquela época, e para a gente hoje, né? A gente precisa também estar tentando entender. Pensa bem, ó, tudo o que a gente está fazendo aqui é um exercício de tentar compreender o que o autor quis dizer, qual o objetivo do autor, qual é a proposta do livro inicialmente, para quem foi escrito inicialmente. Então, a partir do momento que eu compreendo essas coisas, um bom trabalho hermenêutico ele vai fazer a aplicação com base nesses elementos. Que é o que muita gente faz hoje. A pessoa sabe quem escreveu, entende o contexto, compreende os destinatários, entende o objetivo e a mensagem, mas quando vai aplicar, fala aquilo que está na cabeça dela. E aí não adianta nada. E aí fez tudo isso aí só para enrolar. Eu ouvi um pastor uma vez na televisão, aí ele começou a falar de um texto do Antigo Testamento. E beleza, contextualizou, né? Falou da história, usou até um termo em hebraico. No final da mensagem, ele lançou um desafio que você tinha que dar o seu tudo para Deus. Se você desse o seu tudo para Deus, Deus ia fazer com você o que fez com o personagem da história que ele citou. Eu achei mirabolante e fantástico. Por quê? A pessoa despreparada que ouve um larápio desse, né, que ouve aí um usurpador, um ladrão desse, vai dizer assim: poxa, ele falou tudo do texto. Poxa, ele está falando do texto. Poxa, ele conhece, ó, ele tem autoridade.
Aí o larápio, no final, vai e engana todo mundo. Então, quer dizer, ele usou todo, né, o contexto, a autoria, né, o conteúdo, língua original, mas no final ele fala o que ele queria, não o que estava no texto. E a maioria dos pastores hoje tem feito isso. Não é de hoje, obviamente, mas como eu sempre digo, né, com o crescimento dos meios de comunicação, a gente tem muito mais acesso às besteiras que falam por aí. Então é um desafio sempre, né, você tentar usar o texto a partir da resposta dessas questões. Quem escreveu, para quem escreveu e o contexto, né, no qual o texto está inserido aí. Está acabando o nosso tempo aí? Vamos sair desse link e voltar no mesmo link? Volta no mesmo link aí.